A lei é protecionista naquilo que deve ser. Protege a mulher em relação a trabalhos que exigem esforço físico além das suas capacidades, protege a maternidade, protege, né, contra a gestante, a lactante, contra o exercício do trabalho insalubre, mas que muitos chamam de falsas proteções, porque excluem a mulher. Mas vejam que a lei protege quando é necessário fazê-lo. Há, inclusive, dispositivos que até tipificam como um ilícito trabalhista e criminal a discriminação em qualquer das suas espécies. Isso é importante. Então, a lei deve, quando é necessário, proteger, mas não o juiz. O juiz tem que ser isento. Penso assim, o juiz não é protetor de A ou B. O juiz, ele vai com isenção, porque advogado pode ter paixão, e até deve, na defesa do seu cliente e da causa. Mas o juiz tem que ter serenidade, neutralidade, não é, equilíbrio e equidistância das partes, e tem que aplicar a lei. Nós temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que afirmaram a competência da justiça comum quando nós aqui julgamos casos, um exemplo, de complementação de aposentadoria privada, né, por meio de mecanismos adotados internamente pelas empresas, planos privados de aposentadoria, que me ocorre agora, né, relacionado à sua pergunta. Então, o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento do TST para afirmar que a competência para julgar os litígios que decorrem de complementação de aposentadoria privada são da justiça comum. Mas não me parece que a causa seja essa, assinalada, que seja política, não. Acho que é uma questão de uma visão jurídica da questão. O que o Supremo Tribunal disse foi, examinando a lei pretérita à reforma, disse, a terceirização é possível, não só na atividade fim, como o TST entendia no período anterior à reforma, mas também em relação à atividade meio, ou seja, permitiu a terceirização. Permitiu não, entendeu que não havia impedimento legal para que a terceirização se efetivasse no plano das relações de trabalho. A lei 14.367, né, a lei da reforma, 13.467, que é a chamada reforma trabalhista, dispôs nesse sentido. Só que a decisão do Supremo foi prolatada já no período em que vigia a lei anterior, mas serviu para demonstrar que, independente da reforma, a nossa jurisprudência teria que se ajustar ao entendimento do Supremo. E hoje essa questão está pacificada, porque a lei dispôs no sentido em que o próprio Supremo interpretou a própria legislação anterior. E a outra situação foi em relação ao grande tema, digamos, o grande foco da reforma trabalhista, qual foi? A valorização da autonomia da vontade, a coletiva e a individual. Isso ficou muito claro. E o que é que o Supremo Tribunal Federal também julgou, antes mesmo da reforma, que positivou, não é, esta valorização da negociação coletiva, dispondo especificamente, casuisticamente, sobre as hipóteses em que se pode coletivamente ajustar, inclusive contra a lei. Não se pode contra a Constituição da República, mas se pode contra a lei, porque a convenção ou o acordo é lei entre as partes, né? E as partes são maiores capazes e sabem o que é melhor para si próprias. Acórdão muito conhecido, a relatoria do ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal, dispôs no sentido, já no primeiro que examinou, da validade dos PDVs, da negociação coletiva que
desde que a quitação fosse prevista, né? Todos conhecemos essa decisão, mas valorizou a negociação coletiva, dizendo da validade da eficácia extintiva das obrigações resultantes do contrato de trabalho, desde que a quitação estivesse expressamente prevista. E nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal e temos agora especificamente um tema que está para ser julgado, que é o 1046, onde, de forma abrangente, né, se levou ao Supremo Tribunal Federal o exame desta questão, também em período até referente a um período anterior. Mas a lei só veio enfatizar o que a Constituição já dizia, que é possível. A Constituição já dizia desde 88, em matéria de salário e de jornada, é possível flexibilizar por meio da negociação coletiva. E esse entendimento, realmente, o Supremo Tribunal Federal afirmou. E o TST tem agora, né, processos que estão aguardando a decisão no tema 1046, onde nós vamos ver a amplitude, né, se alcança realmente toda a negociação coletiva, né, toda a cláusula coletiva, a validade de qualquer cláusula coletiva, porque isto está de acordo de forma expressa com a nova disciplina introduzida pela reforma, que dispõe lá no artigo 8º, parágrafos agora 2º e 3º, que foram introduzidos, que à Justiça cabe hoje, a Justiça do Trabalho, apenas examinar as questões formais, não o conteúdo. Então vai haver objeto, se o agente é capaz, o objeto é lícito e a forma está prevista em lei ou não é vedada por lei. Mas o conteúdo da negociação coletiva está preservado da avaliação judicial, é o que está na reforma.